Boa noite a todos e a todas. Agradecemos a Deus por mais uma semana. Semana de provas, semana de expiações, semana de muito aprendizado. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 10. Os falsos profetas da erraticidade. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também e em maior número entre os espíritos orgulhosos que, sob falsa aparência de amor e de caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos que fazem os médiuns aceitarem. E para melhor fascinar aqueles que querem enganar, para dar mais peso às suas teorias, se ornam, sem escrúpulo, de nomes que os homens não pronunciam, senão com respeito. São eles que semeiam os fermentos de antagonismo entre os grupos, que os compelem a se isolarem uns dos outros e a se verem com maus olhos. Só isso bastaria para desmascará-los, porque em agindo assim, eles próprios dão o mais formal desmentido ao que pretendem ser. Cegos, pois, são os homens que se deixam prender em armadilha tão grosseira. Mas há muitos outros meios de reconhecê-los. Os espíritos da ordem a qual dizem pertencer devem ser não apenas muito bons, mas, por outro lado, eminentemente racionais. Pois bem, passai seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que deles restará. Convinte comigo, pois que todas as vezes que o Espírito indique como remédio para os males da humanidade, ou como meio de atingir a sua transformação, indique coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas. Quando formula um sistema contraditado pelas mais vulgares noções da ciência, esse não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. De outro lado, crede bem que se a verdade não é sempre apreciada pelos indivíduos, o é sempre pelo bom senso das massas, e está ainda aí um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do seu valor intrínseco, procurando aquele que encontra mais eco e simpatia. Seria ilógico, com efeito, admitir que uma doutrina que visse diminuir o número dos seus partidários fosse mais verdadeira que aquela que vê os seus aumentarem. Deus, querendo que a verdade chegue para todos, não a confia em um círculo restrito. Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Eles são quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que tendem a se imporem aos homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de os fascinar e tê-los sob a sua dominação. São geralmente espíritos ávidos de poder que, déspotas públicos ou privados durante a sua vida, querem ainda vítimas para tiranizar após a sua morte.
Em geral, desconfiai de comunicações que trazem um caráter de misticismo e de estranheza, ou que prescrevem cerimônias e atos bizarros. Então, há sempre um motivo legítimo de suspeição. De outro lado, crede bem que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios, e não a estes ou aqueles, com exclusão dos outros. Ninguém é médium perfeito. Se está obsediado, e a obsessão manifesta quando um médium não é apto senão para receber as comunicações de um espírito especial, por mais elevado que ele mesmo procure se colocar. Em consequência, todo médium, todo grupo que se crê ou se crê privilegiado por comunicações que só eles podem receber e que de outra parte estão sujeitos a práticas que acentuam a superstição, estão indubitavelmente sob a ação de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se vangloria de um nome que todos, espíritos e encarnados, devemos honrar e respeitar, e não deixar comprometer a toda hora. É incontestável que, submetendo ao cadinho da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil repelir a abusividade, a absurdidade e o erro. Um médium pode ser fascinado, um grupo pode ser enganado, mas o controle severo dos outros grupos, o conhecimento adquirido, a alta autoridade moral dos chefes do grupo, as comunicações dos principais médiuns que recebem um cunho de lógica e de autenticidade de nossos melhores espíritos, farão rapidamente justiça, e esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos enganadores ou maus. Erasto, discípulo de São Paulo, 1862. Bem, interessante, estava batendo exatamente o texto com o que estava sendo estudado no Livro dos Espíritos. A gente até falou hoje, para evitar, o Kardec falava muito disso, evitemos o espírito de sistema. Como nós dissemos, a classificação é uma forma didática, para que nós entendamos. Não é sobrenatural existir espírito, consequentemente não é sobrenatural os espíritos se comunicarem. Mas os espíritos, ora desencarnados, outro dia foram encarnados em um mundo de espíritos imperfeitos, em um mundo de provas e expiações. Então não é toda comunicação de espírito que ela é por ser de um espírito, que ela é verdadeira. E é por isso que didaticamente o codificador pergunta ao espírito de verdade sobre os níveis evolutivos dos espíritos, para formar os doutrinadores, os médicos, para fazer com que os grupos se aprimorem, para não ficarem confiando em toda e qualquer comunicação. Tem que ter um crivo lógico, racional, é isso que ele estava falando. Mas que você vá, porque na nossa imperfeição, a gente costuma aprender com os nossos erros. Por isso que a gente estava falando há pouco, quando ela disse assim, uma pessoa disse que era iluminada. Bom, ela vai começar a ser cobrada por ela mesma, porque ela vai começar a refletir sobre o que é iluminação. Foi assim que, por exemplo, nasceu a filosofia, que é filos, amigo, sofia, sabedoria. Sócrates usava um método que ele chamava maiêutica, que era para
dar à luz. A mãe dele era uma parteira, mas eu quis dizer parteira em grego. Ele dizia: como minha mãe dava à luz às crianças, eu vou tentar dar à luz à humanidade. E olha que ele foi condenado à morte tomando um veneno chamado cicuta, sob a acusação de que estava pervertendo a juventude. E o que era que ele fazia? Ele dava a luz. Ele levava a luz como? A pessoa dizia: eu sou humilde, eu sou iluminado. O que Sócrates dizia? Tudo bem, mas me responda o que é iluminação para você. Aí a pessoa travava. Me responda o que é humildade para você. Aí a pessoa ficava. E já ela mesma, quando ela ia pensar o que era que ela estava dizendo, quer dizer, às vezes nós dizemos coisas sem pensar. E espiritismo, ele é ciência, filosofia e religião. Então, primeiro ciência, pense, raciocine. Raciocínio. Só um iluminado. Sócrates, o que é iluminação para você? Eu amo o que é o amor para você. E você vai começar a perceber que a maior parte dos conceitos você não consegue nem terminar de fechar. Você começa a pensar, por exemplo, no que é iluminação. Você vai vir com tanta ideia na cabeça que você vai começar a ver que você talvez não preencha o todo. Mas veja a reflexão. Método socrático, maiêutico, filosófico, que é o que vai abrir para a ciência, para a razão. Olha, o espírito vai se comunicar. Tudo bem, espíritos se comunicam. Mas não é porque é espírito que ele é bom. Não necessariamente. Não é porque ele é idoso que ele é bom. Não é isso. Porque a idade não é a idade física. É a questão que importa. Não. A questão que importa é a maturidade. É o nível evolutivo. Então não interessa quantos anos você tem, mas que nível evolutivo, em que nível evolutivo você está e para onde você quer ir, que é o próximo. Não interessa se você está encarnado ou desencarnado de novo, que é igual a questão da idade física. É saber qual é o seu nível de maturidade espiritual. Não existem velhos. Quando a gente vê tantas escalas de evolução espírita, você vai ver o tanto de espaço que tem. Então temos que refletir nisso. Não é a questão física. Tudo é primeiro no pensamento, porque é pensamento, reflexão, crença. Você pensa, reflete, acredita, aí depois toma atitude. E depois da atitude é lógico que vem o que? Realização. Alguma coisa sai, não sai para quem não faz. Aí da realização você diz: vixe, eu posso. Aí acredita um pouco mais, ajusta a ação e vem novas criações. Mas é assim: acerto, erro, reflexão, atitude, criação. De novo, reflexão, atitude, criação, e sempre se melhorando. Não é a questão física. Kardec, por mais de 50 anos, foi que virou Kardec. Só uma reflexão. Hoje estava vendo, o pessoal aí que está aventurando para trabalhar, essa questão do pensamento. E tinha uma senhora, nascida acho que por volta de 1918, lá nos Estados Unidos,
país muito tradicional, muito cheio de preconceitos, muitas coisas, muitas às vezes mais rígidos do que os nossos. E ela, mulher, nos anos 40, nunca veio de uma família de condições, casou, ia fazer a faculdade, não tinha condições, foi pelo outro lado do casamento. Teve 3 filhos, o marido foi para a Segunda Guerra, quando volta, se separa. Aí ela continua pobre, com 3 filhos, nos anos 40, em um país cheio de preconceitos com relação à mulher. Ela começa a ser vendedora de livro. E era interessante uma frase que ela sempre repetia: o que acontece com a gente não importa, o que importa é como a gente entende o que aconteceu com a gente. Olha aí o nível, a gente está falando de quê? De evoluções de espírito, porque espírito toma atitude. Aí ela continuou, foi ser vendedora de livros de psicologia infantil. Aí, querendo se aprimorar, vendedora de porta em porta, foi querendo se capacitar, se instruir, melhorou de vida. E viu numa determinada empresa que as que vendiam mais ganhavam prêmios. Se eu vou me esforçar para ser assim, e isso é uma dificuldade. Começou a ganhar os prêmios, foi convidada para uma nova empresa, casou de novo. Na nova empresa, ela começou a ficar instigada, porque quanto mais ela fazia, ela continuava ganhando 3 vezes menos do que os homens. Ela era a melhor vendedora, ela era tudo. E todos os grandes cargos, quando abriram um cargo na gestão total da empresa, ela que era a que mais vendia, o cargo era para ser para ela. Aí foi para o assistente dela, porque ele era homem. Ela não aceitou, já não era menina. Só nessa última empresa ela tinha 25 anos de trabalho. 25 anos de trabalho. Olha aí, gente tem gente que já tem 25 anos de idade e já se acha velho, imaduro. Ela depois disso, segundo casamento, 3 filhos, necessidade, venda de porta em porta, cheio de preconceitos contra a mulher. Estávamos nos anos 50 já, num país tradicional, preconceituoso, forte, contra negros, contra mulheres, não é isso? Ela disse: sabe uma coisa, eu não aceito isso. Eu sei que eu faço a diferença, eu reflito, eu trabalho, eu luto, e como é que tudo de bom vai para o meu assistente e não vem? Por que esse preconceito com mulher? Ela saiu da empresa. Lembre-se, né? Tinha 25 anos só de trabalho naquela empresa, e todos os 25 ela era top. Mas veja, ela pelejou o tanto que deu. Quando não deu, ela disse: pois eu vou criar algo diferente. A questão do trabalho. E disse: sabe de uma coisa, eu vou criar algo diferente pelo que me fizeram preconceito. A dor é necessária, o sofrimento é opcional. Não é o que acontece fisicamente, nem a idade física, nem se eu estou encarnado ou desencarnado. É a minha maturidade, o meu modo de ver os problemas que me acontecem, e a minha capacidade para o trabalho, para a ação, para a atitude. Pois pronto, já não era uma menina, logicamente, e já tinha sido deixada pelo segundo marido. Ela resolveu, deixada no sentido, esse segundo, ele teve problemas, né? E ela montou um empreendimento exatamente em cima da dor dela. Qual é a dor? Ela disse: poxa, eu enfrentei tudo, mas o meu problema é só porque eu sou mulher. Então eu vou pegar assim, tudo que o pessoal acha que é ruim, que é de mulher, eu vou ser mulher e vou lutar em cima dessa questão de mulher, e os meus produtos vão ter a cor mais relacionada à mulher. Qual a cor? Rosa. Mary Kay Ash.
vende. Quando ela faleceu em 2000 e pouco, 2001, ela já estava com a Mary Kay em 37 países, mais de 2 milhões de mulheres vendendo. Tinha uma época, tinha colocado para o capital, né, para a bolsa, e aí ela chegou e disse, nos anos 70 para 80, o pessoal disse para ela que, não, esse negócio do rosa, ela disse, pô, nós vamos fazer esforço e vamos recomprar a empresa que está no capital distribuído, vamos tornar privado de novo. Porque será assim, esse negócio de você dar um carro rosa, né, de premiação, esse negócio de rosa não está muito bem, eu vou manter, porque a minha meta é essa questão, tem que marcar a questão da mulher. E recompraram e mantiveram, o pessoal ainda está aí com rosa. Quer dizer, olha a interessante a questão. Viveu até os 83 anos, parece, muito pelejando, sempre à frente com todo mundo e dizendo, primeira coisa da minha vida ela dizia, Deus. Segunda coisa é a minha família. E a terceira coisa é o meu trabalho. Então, olha o nível de gente que chega e já se coloca, se autoproclama imperador, quando tem muito trabalho para fazer. É o Espírito que chega comunicando e já é logo, não, eu sou Jesus. Aí você está ali doutrinando Jesus, né? Olha, Marcos, eu sou Jesus, né? O que o Evangelho está dizendo, que falso profeta também tem sendo Espírito. Mas você tem que filtrar, educadamente filtrar isso. Não é porque ele diz que é Jesus que é, porque a gente vai vendo, conforme o trabalho dele, conforme o nível de comunicação, conforme o nível de empenho. Do mesmo jeito que a gente pode contar esse exemplo de vulto de trabalho, dedicação, maturidade, no Espírito é a mesma coisa. Ah, você é Jesus, o que é que você quer, Jesus? Como é que faz? Não, eu queria que agora a gente virasse, todo mundo levanta, vamos virar as cadeiras, vamos sentar a cadeira para o fundo, para baixo, não ficar com as pernas para cima. Não é isso que o Evangelho está dizendo? Olha, hoje você vai ter que sair ali fora, dar 3 pulinhos e rolar pelo chão. Porque quem está dizendo é o Espírito, Jesus. É mesmo. Nunca vi Jesus fazer isso. Então a gente vê o nível do trabalhador pelas suas obras. O Evangelho de hoje é nesse sentido. Os falsos profetas da erraticidade, ou seja, os espíritos imperfeitos que passam comunicações também imperfeitas, não é pelo nome. Tem vários fatores a serem racionalizados, considerados nas comunicações, para a gente não ficar iludido. Mas ainda assim não desistimos do trabalho, sabemos levar, escuta, atende, e aquela pessoa vai se melhorando, vai mudando a comunicação, mas a gente, por isso que é importante, que às vezes você não fique diretamente conversando com a entidade que se comunica, porque ela pode estar brincando. É por isso que a gente tem um dirigente, que ele é auxiliado por dirigentes espirituais, todo mundo é auxiliado, para não chegar logo passando que é a comunicação, a gente tem que filtrar. E finalizando isso, Kardec na Sociedade Espírita Parisiense, ele chegou a ter 70 pessoas, era fechada a porta, mas tinha 70 pessoas assistindo, em torno de 6 a 8 médiuns em mesa, sempre. Quando o Espírito se apresentava assim como alguém muito, né? Então, primeiro que para que a pessoa me diga uma coisa boa, independe do nome. Quando começa logo que é um nome, né? Como diz o Matuto, um nomão, né? Já fica logo escaldado. Aí ele dizia, ele pegava a mesma comunicação, tudo bem, ele não brincava nem nada. Passava para os outros 7. Ei, vamos pensar aqui, pensa aqui nessa comunicação. Se manifeste. Passava 7 vezes, ele duvidava, ele passava para os outros médicos. Aí dizia, começavam os problemas do milindres. Ai, porque está desconfiando da minha comunicação? Eu disse, é lógico.
Doutrina espírita é isso, não tem um melhor que outro, não. Todo mundo aqui é espírita imperfeito, basicamente. Então, meu papel é buscar as coisas mais sérias, buscar a verdade. Eu não quero qualquer comunicação. Por um motivo ou outro, não é motivo de vergonha, não. Eu trabalho, no trabalho a gente aprende. Então, quando a gente tiver uma dúvida, um questionamento, ele é salutar. Vamos perguntar, vamos evitar o milímetro. E o Kardec dizia que tinha muitos problemas. Aí o pessoal chegava e achava que ele era orgulhoso. Se, como é que o pessoal, aquele pessoal tão trabalhador aqui dentro, e se afastou do centro, por que você não vai atrás deles, Kardec? Porque eu tenho tanto trabalho aqui para fazer. Na hora que eles quiserem vir, eu estou aqui, trabalhando. Eu estou fazendo o meu trabalho. Ponto. E ele passava por isso em 1857. E nós, em 2017, mesma coisa. Então, estudando um pouquinho, resolve. Como disse o Espírito de verdade, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Muita paz. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é